Tiago, capítulo 5, dos versos 1 ao 6, é o que nós vamos estudar um pouco hoje. Amém? Prestem atenção, vocês ricos. Agora é a hora de chorar e gemer, com extrema aflição, por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo, e suas roupas luxuosas estão se tornando trapos corroídos pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e isso ficará como uma prova contra vocês, e lhes comerá a carne como fogo. Vocês amontoaram riquezas nesses últimos tempos. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês fraudaram no pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês gastaram seus anos aqui na terra, divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos, e agora estão gordos como gado, pronto para a matança. Vocês condenaram e mataram homens justos que não tinham nenhuma força para se defender contra vocês. No domingo passado, nós vimos o problema de confiar nos nossos próprios projetos. Aprendemos que, apesar de ser importante planejar, é preciso colocar tudo debaixo da dependência de Deus, tendo a consciência de que Ele tem sempre a palavra final. E a palavra de hoje é uma continuidade do que nós vimos no domingo passado, porque continuamos vendo as advertências que Tiago traz sobre colocar nossa confiança naquilo que não merece tanta confiança assim. Semana passada foram os projetos e planos humanos e hoje a questão das riquezas. Aqui Tiago usa dois recursos literários nessa passagem. O primeiro que ele usa se chama apóstrofe. E o que é isso? É quando alguém, algum escritor, algum palestrante, deixa de falar com o seu público-alvo principal e passa a falar com outro grupo. E no caso de Tiago, ele vem a carta toda falando com os cristãos, com os irmãos cristãos, e aí nessa passagem ele sai um pouco e passa agora a falar com outro grupo que são ricos e ímpios. Esse é o grupo que ele passa a falar. E o segundo recurso que ele usa é chamado diatribe. E que nome é esse, né? É um recurso que também um escritor ou um preletor usa de duas formas. A primeira forma é para fazer advertências e críticas a esse grupo com quem ele está falando. E a segunda é quando ele faz perguntas retóricas, que seriam aquelas perguntas que por si só a gente já tem a resposta, ou que a própria pessoa que pergunta já dá a resposta porque ela é muito óbvia. É somente uma pergunta para alertar de tão óbvio que é aquele problema. Mas Tiago, ele usa essa técnica trazendo repreensões, críticas duras e severas àqueles que são ricos e ímpios. Nesse momento é importante destacar que a Bíblia ela não traz nenhuma condenação, nenhuma crítica, nenhuma advertência ao rico pelo simples fato de ele ser rico. Não. A Bíblia só traz advertências, críticas e condenação àquele que é rico, ímpio, ou seja, aquele que adquiriu suas riquezas de forma ilícita ou que faz um uso errado das suas riquezas. Então a Bíblia não traz nenhuma advertência contra aquela pessoa que trabalhou e se tornou rica, ou de forma lícita, né? Ou que recebeu uma herança e se tornou rico de forma lícita, mas contra o mau uso da riqueza e a forma errada de adquirir essas riquezas. Mas o que seria a riqueza ilícita? Nós podemos ver isso relendo os versículos 4 ao 6, quando Tiago diz: Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores
recebia, o seu sustento ficava assim meio complicado dele conseguir garantir que teria o seu sustento. E aí, Deus, ele determinou desde o início como deveria ser feito, que o pagamento deveria ser feito no dia do trabalho, no fim do dia, para garantir o sustento e a dignidade do trabalhador. E os irmãos podem ver isso depois em passagens como Levítico 19:13 ou Deuteronômio 24, versos 14 ao 15, onde o nosso Deus diz como deve ser o pagamento ao fim do dia para garantir o sustento e a dignidade do trabalhador. Mas o que os ricos ímpios estavam fazendo? Eles estavam retendo esses valores, sem fazer a entrega devida. E isso se assemelha muito ao que nós vemos nos nossos dias. Pessoas que vão trabalhar em algum lugar sem nenhuma garantia, sem registro, sem formalidade, sem um contrato formal, sem que o salário seja pago de forma honesta. Empregadores que atrasam salários, que retêm, que não fazem os depósitos de FGTS, INSS e todos esses direitos. Mas, meu irmão, se você está sendo vítima ou já foi vítima de algo como esse, de uma situação como essa, eu espero que o final desse versículo 4, do capítulo 5, seja o teu consolo. Quando Tiago diz que a palavra de Deus nos garante que o teu clamor, que o clamor de todos aqueles que estão sendo lesados, está chegando aos ouvidos do nosso Senhor. Então, que nada disso, se você foi lesado, nunca recebeu aquele valor que você tinha direito, que você sabe que tinha direito, o Senhor ouviu o teu clamor, nada disso vai ficar impune. Amém? Mas Tiago também fala de um outro modo de adquirir riquezas ilícitas, que está lá no versículo 6, que é quando ele fala de fraudar a lei, fraudar o julgamento, fraudar a justiça. E aí ele traz o fato de que existiam casos em que o rico ímpio, ele levava um pobre ao tribunal, acusava esse pobre, e ainda por cima ele tirava um pouco do que o pobre tinha. O pobre, por outro lado, não tinha condições de pagar um advogado, e o juiz já tinha sido comprado pelo rico, já tinha recebido socorro. Como é que vai haver justiça numa situação como essa? E essa situação traz grande incômodo ao nosso Deus, meus irmãos, que é um Deus justo, um Deus honesto, um Deus que não admite um julgamento com favoritismo. É interessante que lá em Êxodo 23:3 e também em Levítico 19:15, Deus diz que Ele não quer um julgamento nem para favorecer o pobre. Se no caso judicial o juiz dizer assim, olha, o pobre ele está errado, mas eu vou dar um jeitinho aqui porque ele é pobre, Deus diz, não, eu quero um julgamento certo. Quem está certo vai ter o direito, quem está errado vai cumprir o seu dever, independente. O nosso Deus, ele quer justiça, e não estava havendo justiça naquele contexto. E aí Tiago traz um cenário que talvez não seja tão diferente nos nossos dias, na verdade, meus irmãos. Mas quais são as consequências desse enriquecimento ilícito? Nós podemos ver dos versos 1 ao 3, quando o pastor Tiago diz: prestem atenção, vocês ricos, agora é a hora de chorar e gemer com extrema aflição, por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo, e suas roupas luxuosas estão se tornando trapos corroídos pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e isso ficará como uma prova contra vocês, e lhes comerá a carne como fogo. Vocês amontoaram riquezas nesses últimos tempos. Apesar da aparente prosperidade e tranquilidade na vida desses ricos ímpios, tudo isso vai ter um fim. Aqui o pastor Tiago mostra o quanto essas riquezas são passageiras. Ele diz que as roupas, por mais caras e luxuosas que fossem dessas pessoas, já estavam sendo destruídas pela traça. O ouro e a prata
vozes em suas mansões. Porque o próprio Senhor Jesus disse, como está registrado lá em Lucas, capítulo 17, versos 26 aos 27, que à medida que se aproxima o fim dos tempos, muitas pessoas vão continuar bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, ou seja, como nos dias de Noé, vivendo reveladamente, desfrutando dos prazeres terrenos. Mas, ainda que esse juízo material, esse juízo terreno, ele não aconteça, o juízo espiritual, o juízo final diante do nosso Senhor, esse daí já é certo e já é correto, já vai acontecer. Então não tem escapatória. Se não é aqui, é num plano muito superior, cujas consequências são muito mais pesadas. Mas, para concluir, meus irmãos, eu só gostaria de enfatizar algumas coisas. A primeira, o problema não é ser rico. Tiago aqui combate a riqueza ilícita. Ele não está combatendo a riqueza adquirida por fruto de trabalho, de labuta, de forma honesta, não. Ele está combatendo uma riqueza ilícita, que é fruto da exploração, da corrupção. Segundo, ainda que o problema não seja a riqueza, o desejar ser rico é perigoso. Porque esse desejo, eu quero ser rico, meu sonho é ser rico, pode nos levar a cair em tentações e a tomar decisões e a aceitar propostas que nos afastam de Deus. Entrar num negócio que não é muito certo, mas que dá muito dinheiro, né? Esse tipo de coisa. E o próprio apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 9 ao 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, né? Então, não é bom ficar querendo ser rico, porque isso é perigoso. Por outro lado, a terceira coisa que eu quero enfatizar: ser pobre não é uma virtude em si. Por exemplo, Nadia, diga qual é a sua qualidade positiva. Sou pobre. Não é bem assim, não é uma virtude, não é uma qualidade positiva. É uma condição social. Existem pessoas ricas e existem pessoas pobres. E não necessariamente você é melhor como pessoa porque é pobre. Agora, se essa pobreza é fruto da falta de esforço, é fruto da falta de vontade, é fruto do comodismo, é fruto do achar que o governo tem a obrigação de me manter, ou que fulano tem que fazer alguma coisa por mim, aí essa pobreza pode ser fruto da preguiça, que é pecado. Que aí só precisa fazer uma leitura bem rápida em Provérbios para a gente ver assim de versículo que fala que a preguiça é pecado. Aí você deve estar dizendo, agora pronto, se eu não posso desejar ser rico, porque isso é perigoso, e eu não posso me acomodar em ser pobre, porque isso pode denotar preguiça, e eu vou fazer o quê? O que eu tenho que querer ser? O que eu quero ter, então? O que nós devemos desejar, meus irmãos, é a dignidade. A dignidade de ter o pão, de pagar nossas contas honestamente, de não estar devendo a ninguém, e de ter o nosso alimento, nossa roupinha, nosso aluguel, nossa casa própria, debaixo da graça do Senhor. E aí eu faço a questão de abrir para concluir a oração do profeta Agur, que deve ser a nossa oração, que ele diz lá em Provérbios 30, versos 7 ao 9. Provérbios 37 ao 9. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nesta terra. Não me deixe ser falso nem mentiroso. Esse é o primeiro pedido dele. Agora o segundo. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso. Pois tendo mais, ou seja, sendo muito rico, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza, ou seja, não quero ser assim tão pobre, a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome de Deus. Então, que essa seja a nossa oração. Nem a riqueza demais, para não esquecer do Senhor e não deixar de depender dele, nem a pobreza demais, para não se desesperar e roubar e fazer loucura. Meus irmãos, que possamos estar atentos
os nossos anseios e as nossas escolhas. Que possamos ter equilíbrio em tudo, sabendo que o único em quem nós podemos confiar 100% é no nosso Deus, que é justo, que cuida de nós, que nos sustenta e está atento a tudo que acontece nesta terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.